Pronto. Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. Gente, eu tô com o braço assim porque tá muito frio aqui no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, tá gelado. Tá gelado. Pra gente que mora aqui numa cidade beira-mar, quente, tá entendendo? Uma cidade que o mínimo que dá aqui é 30 graus quando tá frio. E agora eu tô chegando a 16 graus, 15 graus durante a madrugada aí. Tá muito frio, Rio de Janeiro, gelado mesmo. Tenho feito alguns vídeos aí, se você for lá no meu canal pessoal, no Vlog do Ferreira, lá você vai achar muito vídeo da madrugada que eu saio a ver só para fazer os vídeos na rua cedo. Hoje deu uma chuva temporal muito terrível aqui no Rio de Janeiro e tá complicado, tá? Complicado. Uma chuva fina que ela molha, tá entendendo? Ela molha mesmo, não é aquela chuva, não é aquele toró de chuva, não. É uma chuva fininha que ela vai te molhando aos poucos. Daqui a pouco tu vê, tá sapato, bota, tá tudo molhado. Certo? Então, muito gelado. Eu tô assim, tá frio mesmo no Rio de Janeiro, tá frio mesmo. É muito difícil. É porque eu vim fazer essa live aqui, só botar as camisas do Bolsonaro aqui, então eu vi como é que é uma roupa mais leve. Mas a roupa aqui tem que ser muito pesada. Agora mesmo tá com uma roupa muito pesada aqui, roupa 3 camisas, paletó, blazer, tudo enquanto é coisa tem que usar, entendeu? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like, é muito importante, aquele like maravilhoso. Estamos hoje no canal Brasil no Ponto News, estamos aqui ao vivo e estamos no canal 100% Brasil, gente. Então, deixa aquele like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Tem muita gente me perguntando onde eu compro, onde tem esse microfone tão bacana que o som fica muito legal. Gente, entra na descrição do vídeo, tem um link para você chegar no Mercado Livre e comprar lá. Escolha seu vendedor lá. Tem vários vendedores que vendem esse tipo de microfone lá. Compre lá. Agora, eu te garanto uma coisa: a entrega é bem rápida. Tá? Compra no dia, provavelmente no outro dia chega. É muito rápido. Agora, se você comprar por aqui, pelo link que está aqui, você está ajudando o canal a ter mais visualização. Tá vendo? Comprando por aqui, você vai ter desconto, inclusive, tá ok? Deixa o like, compartilhe. Estamos aqui toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Eu peço que você se inscreva nos outros canais que estão na edição do vídeo. Tem algum link para dar uma paradinha aí, dar uma olhada lá, vai ver o canal que você deseja lá, parceiro nosso, que está lá na descrição do vídeo. E se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Tá ok? Exatamente, pessoal. Muito boa noite. Começando essa transmissão ao vivo, todo o canal Brasil no Ponto News. Qual é o canal? 100% Brasil. 100% Brasil. Inicialmente, peço seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo da segunda, quarta e sexta, ou das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembra que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 17 de junho de 2026, pessoal. Estamos ali na metade do ano, mas para vocês verem, né, o quanto que está passando rápido. Parece que foi ontem, a virada de ano, de 2025 para 2026, parece que foi ontem, né? Já estamos na metade do ano. A eleição faltam 3 meses para ela, né? Apenas 3 meses, certo? Então, temos um prazo curto, a campanha ainda não começou, mas de qualquer forma... 3 de julho. De qualquer forma, a gente está aqui, lembrando que a gente está aqui desde 2017, sempre lutando por princípios e valores. É lógico. Não estamos aqui por dinheiro, né? Esse que é o ponto. A gente, logicamente, se você quiser contribuir financeiramente conosco, a gente disponibiliza o Pix na descrição, qualquer valor que você considere ser importante aqui para o nosso trabalho, que venha contribuir, estará nos ajudando muito. Então, qualquer valor é válido, pessoal. Pix na descrição. É lógico que uma situação dessa é voluntária, né? A gente
nunca impõe coisíssima nenhuma para ninguém, certo? Somos de direita, que a gente acredita aqui justamente nas liberdades, certo? Mas, enfim, a gente faz aqui um trabalho autêntico, né? Procura fazer um jornalismo, logicamente, com viés de direita, né? Não existe isso de jornalismo sem viés. Isso é uma hipocrisia que a gente vê no Brasil, fazer um jornalismo parcial. Isso é uma das maiores mentiras que a gente ouve aqui no Brasil, né? Diga-se passagem. Mas também, pessoal, na descrição tem os links de canais ligados ao Brasil no Ponto, certo? Inscrevam-se neles, inscrevam-se em todos os canais que se encontram nas descrições, certo? Nas descrições, inscrevam-se neles, certo? E também quero lembrá-los que postarei até o fim dessa transmissão ao vivo os links dos nossos canais pessoais, mais o Plus, que é o Belezas Turísticas Carioca, certo? Então, é isso. Então, no bate-papo ao vivo, a gente vai postar aqui tanto no canal principal quanto no secundário, para vocês que estão assistindo depois. É só ir sempre nas últimas lives Brasil no Ponto News. Para vocês que estão assistindo depois, que a gente reprisa, é só vocês virem aqui no canal Brasil no Ponto News e na aba ao vivo, clica na última live e puxa a barra da live até praticamente ali no fim. E verifica o chat ali, a gente sempre posta os links, certo? E hoje não será diferente. Né? A gente sempre posta os links dos nossos canais pessoais para que vocês estejam inteirados do que está acontecendo. Né? E eu, particularmente, eu falo muito sobre relacionamento, falo sobre espiritualidade, falo sobre comportamento, eu falo sobre vários assuntos aí no meu canal pessoal. Né? É lógico que eu foco muito mais nessa questão de relacionamento, mas, enfim, te disponibilizo ali, se vocês quiserem manter um contato, né, conosco, né, que venham se inscrever em nossos canais pessoais, todos serão muito bem-vindos. Vou postar aqui o link até o fim desta transmissão ao vivo, então não esquente. Certo, pessoal? E é isso. Deixa eu verificar aqui se tem mais alguma coisa para falar. Vamos direto aqui aos temas, né? Primeiramente, vai falar sobre o eterno presidente Bolsonaro, né? Vamos trazer aqui as últimas notícias dele. Então, inclusive, ele fez um pedido aqui urgente, pessoal. Tá no nosso título, ele fez um pedido urgente. A gente vai falar sobre esse pedido que ele fez, né? Nesse processo de recuperação que ele está passando nesse momento. E também, seguidamente, vai falar sobre Flávio e, por fim, a gente vai falar sobre Tan. Vamos seguir aqui no mesmo cronograma que a gente está seguindo, que a gente tem seguido desde 2025, o começo de 2026. Enfim, a gente está nessa toada já há muito tempo, né? Muito tempo. E o Flávio, ele já fixou aqui, até porque está vindo eleição e ele é o nome ali da oposição, não tem outro. Certo, pessoal? Quero falar para vocês que a gente não tem ligação com partidos, ONGs, instituições, fundo partidário, fundo eleitoral, não temos ligações até mesmo com políticos, apesar de que a gente apoia aqui o eterno presidente. Mas esse apoio que a gente tem ao Bolsonaro, ele é espontâneo. Né? A gente não recebe um centavo para isso, não, pessoal. É porque a gente se atém muito mais a ideias. Né? É lógico que o Bolsonaro, enquanto pessoa, sensacional. A gente concorda com ele na maioria das opiniões dele, certo? A gente concorda com ele na maioria das suas opiniões, certo? Então é por isso que a gente defende, a gente entende que o Bolsonaro é o maior líder da direita hoje no Brasil, mesmo estando nessa situação que ele se encontra agora, certo? Então não temos ligações, vamos fazer 10 anos, né? De trabalhos aqui. Lá no começo, ele que fazia mais, ele fazia live sozinho, depois que eu fui me acostumando aqui, para vocês verem, pessoal, vocês só vão encontrar aqui no Brasil no Ponto News lives assim, lives antigas de 2021, tá?
2021 ali já estava vamos dizer assim, passava a metade do governo Bolsonaro. E vocês verão ali, né, quando vocês vierem a explorar aqui o nosso canal, live mais antiga, vocês vão ver como é que era a nossa postura, como é que era o nosso comportamento mediante o governo Bolsonaro, certo? E agora, é só comparar o que a gente fazia lá naquela época com o que a gente faz agora. A gente faz uma oposição ferrenha todo esse progressismo que está assolando o Brasil, certo? É isso. A gente defende aqui liberdades individuais, Estado mínimo, propriedade privada, também defendemos princípios cristãos, né? Liberdade espiritual, liberdade religiosa, enfim, liberdade de expressão, armamento e, logicamente, a família tradicional, certo? E é isso, pessoal. Passado pelos temas, vamos à oração. Vamos orar, gente. Vamos orar pelo nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo Flávio, pelo Eduardo. Daqui a pouco tem uma notícia do Eduardo, tem notícia do Trump, que o Trump deu uma rasteira legal, sabe, no boxe. Botou o boxe para lutar dentro da casa. O UFC dentro da Casa Branca, moleque. Doideira, mas foi legal. Mas vamos lá. Dentro da Casa Branca. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre Flávio Bolsonaro, sobre Jair Messias Bolsonaro, sobre o Brasil em geral, sobre a Copa do Mundo. A gente vai dar uma palhinha aí da Copa do Mundo que está rolando lá fora. Eu vou logo falar logo aqui. Vamos orar primeiro, depois eu falo já da Copa do Mundo. Vamos orar, gente. Orar pelo nosso Brasil é muito importante. Se você puder, pegue a sua Bíblia agora e ore com a gente, que é muito importante. Uma oração traz benefícios para o teu coração, para a tua família, para todo mundo. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, nessa terra como no céu, por nós de cada dia, não deve perdoar nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido e não deixe recair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Falando da Copa do Mundo, o Brasil é um timinho mequetrefe. Brasil sou brasileiro, com muito orgulho e com muita fé. Essa música, eu estou há muito tempo aí na Jair Bolsonaro. Tá todo mundo de Jair Bolsonaro lá no jogo do Brasil. Tá todo mundo de camisa verde e amarela, Jair Bolsonaro aqui, ó. Todo mundo gritando. Aí, o que é que acontece? Vou te falar uma coisa aqui para você. O Brasil é muito fraquinho. Se o Brasil passar da primeira fase, é muito. Olha, eu vi o jogo do Japão e Holanda. Não. Japão. Acho que foi Japão e Holanda. Caramba, cara. Foi pai e bola, mano. Era lá e cá. Ninguém se acovardava, não. O time foi lá, fez no Japão, o Japão foi lá e deu troco. Fez novamente, ele foi e deu troco. Fez novamente, ele foi, deu troco, foi assim. Tá? Agora, eu vou te falar, o Brasil é um time muito fraco, está perdendo por time, por negócio de, eu não espero que ele não perca por Tahiti, né? Tahiti, acho que é isso, o time que vai jogar na sexta-feira. Entendeu? Então, gente, está muito complicada a situação do Brasil. Se o Brasil... E Haiti vem para cima, tá? Haiti vem para cima, tu vai ver. Timinho fraquelo, rapaz. Que timinho é esse, rapaz? Ainda estava o Zé Ruela falando que a Fernanda Gentil não tem de futebol. É um Zé Ruela mesmo também. Zé Ruela, comunista, senador fraco, senador que está mente. Na verdade, o Romário arregou, né? Por conta de ele estar ali ligado à Cazé TV, que é uma emissora ligada à Globo, né? Ele propriamente já é um esquerdista, então a gente não pode esperar algo diferente. Mas vamos lá. Afinal de contas, é muito fraquinha a nossa seleção. Eu sempre falo o seguinte, pega o time do Flamengo, todos os jogadores do Flamengo, inclusive goleiro, técnico, goleiro, leva só o time do Flamengo, ponto. Eu não sou flamenguista, mas, porra, leva só o time, leva todo o time do Flamengo, entendeu? Não precisa estar pegando, pescando um aqui, pescando outro ali, não. Leva só o time que está jogando há muito tempo junto, de uma forma tranquila e ganhando todas, tá? Mas vamos lá. Escreve e compartilha, não deixe de escrever, compartilhar, é muito importante. Isso aí dá uma relevância demais para o nosso canal. Mais gente vai ver nossos
nossos vídeos, vai ver nossas lives. Isso aí faz o canal deslanchar e a pessoa está sempre junto com a gente aqui. Se você está inscrito, veja lá, se você saiu e eu não estou mais inscrito, verifica o que vai acontecer, vai lá e inscreva novamente, porque o YouTube é meio esquisito, tá vendo? Mas tudo bem. Inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seu like e seu compartilhamento. Live nesse canal em toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Se o vídeo tem o Pix, se você puder ajudar o canal, ajude a gente, é muito importante. Seja muito bem-vindo. Vamos nessa. Exatamente, pessoal. É o seguinte, vamos aqui ao primeiro tema dessa live. Agora, 19h51 no horário de Brasília. Vamos lá, vamos para notícias aqui, últimas do eterno presidente Bolsonaro. Vou começar por essa aqui, ó. Aliás, é isso mesmo. Dark Horse tem pré-estreia em evento conservador em Las Vegas. Portanto, houve um evento conservador lá em Las Vegas, ao qual divulgou o vídeo, aqui ó, divulgou o filme, né, a pré-estreia do filme do eterno presidente Bolsonaro. Essa informação acabou de sair aqui no Pleno News, certo, pessoal? Deixa eu verificar aqui. O Eduardo Bolsonaro esteve presente, inclusive, certo? Matéria que está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui, trazendo mais informações. O Bolsonaro diz que entregou arma a agente do GSI para conserto. Certo, pessoal? É essa informação que temos aqui, é essa informação que está no Pleno News, certo? Então, o Bolsonaro disponibilizando ali sua arma para os agentes ali do GSI para averiguarem, para fazer uma manutenção, né, melhor dizendo, certo? Deixa eu verificar aqui se tem mais alguma coisa. O eterno presidente prestou esclarecimento sobre o caso ao STF, inclusive, hein, pessoal? É essa informação que temos aqui, que está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Deixa eu verificar aqui se tem mais alguma informação relacionada ao eterno presidente, né, pessoal? Ó, tem exames que o Bolsonaro tem que fazer e pediu ao STF que isso seja realizado, certo? Então, Pleno News, a informação aqui, o Bolsonaro pediu ao STF, é uma situação até vexatória, né? Mas ele pediu ao STF para que pudesse fazer novos exames, né? Até para saber como é que está o estado de saúde dele, certo, pessoal? É essa informação que temos aqui no jornal Pleno News, são essas as 3 informações. Deixa eu verificar aqui na Revista Oeste, tem mais alguma outra inédita aqui, outra informação inédita, pessoal. Enquanto isso, deixe seu like, compartilhe, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, certo, pessoal? Vamos lá. Deixa eu verificar aqui se tem mais alguma informação aqui no Bolsonaro, vamos lá, na Revista Oeste, ó. Aqui, ó. Aqui já foi, né? Uma informação repetida. Não compensa pra gente, não. Aqui, ó. PGR quer que STF rejeite pedido de Bolsonaro para revisar condenação. Matéria que está na Revista Oeste. Então tá aqui a informação que está na Revista Oeste. A PGR pedindo que o STF rejeite pedido de Bolsonaro para revisar condenação. E o Bolsonaro deve decidir entre Jordi e o Carlos Porto para o Senado pelo Rio de Janeiro. Então, o voto de Minerva será do Bolsonaro para o Senado do Rio de Janeiro. Vão acompanhar, porque isso faz parte do nosso destrinchar aqui. Né? Tem que saber em quem que a gente vai votar realmente, para senador, enfim. Isso faz parte da nossa cidade aqui. Então, vamos acompanhar até o fim, pessoal. Vamos acompanhar até o fim. Vou até, de repente, aqui falar alguns dos meus votos, certo? Mas, certamente, se o Jordi sair candidato, eu vou votar nele, certo? Não tem problema nenhum em divulgar. Porque ficam falando assim, porque o voto é secreto. Aqui não tem problema. Eu entendo assim que a gente deveria ter transparência, né? Mas, enfim, já que o nosso pleito não é transparente, então a gente vai revelar aqui, não vai ter segredo nenhum, certo?
voto é secreto? Não, não, para mim isso é balela, né? O voto não tem que ser secreto não, a gente tem que falar mesmo, certo? Vamos lá. Revisto aí, já disse aqui 5 matérias, né? Certo. Deixa eu ver aqui. Médicos dizem ter valores a receber por plantões com Bolsonaro no regime fechado, né? Então, aqui, informações, são 6 matérias, pessoal. 6 matérias. Passado por elas, vamos aos comentários iniciais. Tá cansado, hein? Comentários iniciais, vamos lá. Então, gente, o que é que acontece? Referente ao Jair Bolsonaro, esse pedido do Bolsonaro é muito importante, porque ele precisa fazer alguns exames, entendeu? Tá aqui, ó. Camisa aqui, eu tenho mais de 6 ou 7 anos que tem essa camisa aqui. E isso aqui vai por quadro no futuro, entendendo? No futuro aí, Jair Messias Bolsonaro. Então ele precisa fazer esses exames. Sobre a guarda da arma, ele deve buscar um agente para fazer a manutenção da arma. Se ele não pode ter arma na casa, é um problema, tá entendendo? Porque o Jair Bolsonaro ele é um militar. Quer queira que não, é um militar. Tá entendendo? Militar. Agora, será que na hora do pega para capar, os agentes que estão lá vão dar conta de resolver? Eu tenho muita dúvida sobre a Polícia Federal. Sobre a Polícia Federal, Exército, tenho muitas dúvidas desse pessoal. Hoje eu não confio nenhum deles, nem na Polícia Federal, muito menos no Exército, porque o que eles fizeram durante o 8 de janeiro. Tá aí, ó. Todo mundo foi preso, entendeu? Por causa de não ouvir o povo. Não ouvir o povo. Tem que ouvir o povo, não deixar o STF estar fazendo isso que eles estão fazendo aí. Cara, eu vou da linha do Augusto Nunes. Esse cara vai ser preso e vai pagar pelos seus crimes. Entendeu? Vai pagar pelos seus crimes. Entendeu? Porque vai pegar agora. O Bolsonaro ele pode ser solto. Se o Cássio Nunes quiser, pode botar ele na rua. Deu uma decisão, acabou. Não está comigo? Eu estou botando o cara na rua. O cara não fez nada, acabou. Mas vamos lá. Ele precisa fazer alguns exames, tá vendo? Porque, apesar dele estar em casa, estar descansando melhor, tá na casa dele, ele não pode fazer aqueles exames necessários, tá vendo? Porque o médico tem que estar pedindo autorização para ir na casa dele, aquele negócio todo. Mas eu espero que essa covardia acabe logo, não demore muito. Não demore muito, isso aí já acabe. E que o verdadeiro larápio, ele vai direto para a cadeia. Quem recebe 129 milhões do Vorcário, né? Que está envolvido com o Banco Master, entendeu? Comprou casa, investiu em imóveis, entrou pobre no STF, hoje é milionário, mas não pode sair na rua, tá? E não pode sair na rua, também não pode ir nos Estados Unidos. Também não pode ir nos Estados Unidos também. O registro dele o visto foi revogado, então não pode. Donald Trump é o cara, tá entendendo? O cara bravo, o cara que faz a coisa certa, estava certo. Pode vir ler Magnitsky aí pela frente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Então, meus amigos, o que eu vou falar hoje vai ser sucinto aqui, porque esse primeiro tema tem pouca informação sobre o Jair Bolsonaro, sobre só isso que a gente tem aqui no momento, sobre essas informações aí, sobre esses exames que ele precisa fazer. Ele pediu urgência nisso aí e, entendeu? Vamos ver se o STF vai ficar. Uma hora a casa vai cair. Vai cair muito mais, vai estar desabando, tá vendo? Ministro do STF não pode estar nos Estados Unidos. Que vergonha, né, gente? Que vergonha. Que vergonha. Vocês envergonham o nosso país, tá vendo? Inscreva-se, compartilhe, vamos nessa, vou perder tempo. Exatamente, pessoal. Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada, a tua de agora e para sempre. Salmo 121, amém. Certo, pessoal? É o seguinte, o Bolsonaro será uma peça decisiva para as eleições de 2026. Ele vai, por assim dizer, soltar listas até as eleições, certo? O sistema não vai querer que ele se candidate de jeito nenhum, tá?
Porque o Bolsonaro mexeu com muitos interesses, ele foi honesto, enfim, escolheu ministros por critérios técnicos, fez um governo responsável, com teto de gastos, enfim. A gente, pela primeira vez, né, pela primeira vez em muito tempo, a gente teve um governo honesto que, inclusive, prestava contas para a sociedade no que tange a lives, né, enfim. Foi uma coisa assim, foi momentos assim espetaculares, pessoal. O que eu entendo, assim, que eles vão dificultar para a direita voltar agora, depois que retiraram o Bolsonaro incomodou demais, certo? Então eles vão dificultar para a direita voltar, mas não só isso, pessoal. Não só isso, entenda. Entenda que o Bolsonaro, né, querendo desanimar vocês não, mas eu venho falando isso há algumas lives, né, querendo desanimar vocês não, mas eu acredito que o Bolsonaro não será candidato tão cedo, ainda mais com essa composição atual, certo? Do STF e também com o desgoverno lá em Brasília. Quer dizer, voltou a harmonia entre os poderes, né? Você não mexe comigo, porque eu não mexo contigo, né? Aquela perseguição que ocorria por parte do Moraes, até hoje ocorre, né, contra o Bolsonaro, ela não existe com Lula, porque eles consideram Lula democrático, né? Mas, espera um momento, pessoal. Vocês acham mesmo que o Brasil está de vento e popa? Né? Pergunte para as pessoas como é que elas estão vivendo, se elas estão vivendo bem. Isso. Eu, propriamente, pessoal, já logo admito, eu não, certo? Eu não, eu já logo admito, certo? Esse que é o ponto, né? E quando a gente fala assim, o seguinte, ó, como é que a gente vai saber a situação se tá boa ou não na casa de uma pessoa? Você só fala o seguinte, abra a geladeira, camarada, Isso abra a geladeira, porque é ali que você vai ver a realidade dos fatos, né? Esse que é o ponto, pessoal. Isso. Tá difícil para comprar tudo quanto é tipo de coisa, roupa, enfim. Tá tudo caro. Roupa, nos supermercados, lojas, produtos de uma maneira geral. Quer dizer, o poder de compra do brasileiro está cada vez mais ínfimo, né? E a realidade te vê constantemente, certo, pessoal? Inflação, juros altíssimos, investidores se afastando, a bolsa de valores apresentando resultados assim controversos o tempo inteiro, o real se desvalorizando cada vez mais perante ao dólar, certo? É isso que tem acontecido, pessoal. É isso que tem acontecido. Eu pergunto para vocês estão vivendo bem? Porque eu não estou. Porque eu não estou, certo? Eu estou jogando a real para vocês aqui. Está cada dia mais difícil de viver no Brasil, né? Agora, tem gente que imagina, pode imaginar ali, mas tem o Flávio, né? É claro, a gente estava ali propriamente especulando dois nomes principais, né? Ainda não chegou no assunto do Flávio, mas era Eduardo ou Tarcísio, né? Inclusive o Tarcísio foi na casa do Bolsonaro conversar com ele, certo? Vocês acham que não, mas o Bolsonaro nesse período todo, ainda mais com o tempo que ele está tendo, com as visitas que ele está recebendo, ele está debatendo ali o tempo inteiro sobre a eleição de 2026, certo? Não achem vocês que o Bolsonaro está parado, certo? Ele nunca para. Ele é um cara muito responsável, muito comprometido, né? E jamais ele entregou sua vida. Entregou sua vida pela nação, certo? Ele poderia ser outro e dizer assim, Bolsonaro poderia ser outro e dizer assim, vou soltar aqui uma delação premiada em prol do sistema e eu vou para o outro lado, acabou. E eu ganho a soltura. Porque é isso que, né? É isso que, por exemplo, né, ele poderia fazer, porque ele poderia estar incomodado ali com a situação a qual ele se encontra, certo, pessoal? É esse que é o ponto. Ele poderia estar incomodado, mas não. Ele decidiu
e com suas convicções até o fim, né? Por que ele está preso? Porque, novamente, ele mexeu com muitos interesses, é esse que é o ponto, certo? Não teve golpe nenhum, mas tudo bem. Exatamente, nunca houve nenhum tipo de golpe, certo? O que aconteceu no 8 de janeiro foi uma invasão, mas ninguém fala que a narrativa correta, pessoal, é justamente, e é verdadeira que eu vou falar aqui. Não tem nada de mentira. Eu não minto nessa questão do 8 de janeiro. É lógico que a invasão a gente condena, tá? Claro, mas e o antes? Quem é que flexibilizou a segurança de Brasília? Como é que as pessoas chegaram até aquele ponto, cara? Vocês pararam para questionar? Vocês nunca pararam para questionar sobre isso? Como é que as pessoas chegaram lá no Congresso, naquele ponto lá do Congresso, subiram no telhado do Congresso, foram lá no STF, foram lá na Presidente da República? Como é que isso aconteceu, pessoal? É esse que é o ponto. Não foi de uma hora para outra. A segurança do desgoverno Lula já. Isso é 8 de janeiro de 2023. A eleição foi em outubro de 2022, certo? Então, quem é que já estava em Brasília? Era o Lula, certo? Mas ele não estava em Brasília, na verdade, ele estava em outra cidade. Para vocês verem, pessoal. Parece que foi uma coisa até milimetricamente orquestrada, né? Porque é engraçado, né? Como é que pode? O Lula não sequer estava em Brasília, né? Sequer estava em Brasília. Parece que foi uma coisa assim, ó, arquitetada. Né? Tudo armado. Tá? Arquitetada. Né? É lógico que teve muitos boi de piranha, vamos dizer assim, boi de gaiato, que foram lá. Infiltrado também, tem um monte de gente infiltrado. Muitos petistas dizendo que era de direita, só que, enfim, a gente viu diversas coisas ali, por exemplo, o repórter da Reuters entregando quem que estava entregando? O Gonçalves Dias entregando água, o repórter da Reuters também participando dessa invasão, né, manifestação, pessoal. A gente tem que ser sincero aqui, né, a gente não concorda com a invasão. Eu até falei no dia, né, no mesmo dia eu falei assim, ó, pô, tá errado isso aqui. No mesmo dia, eu sou de direita, pessoal, né, porque tem gente que concordava com o que estava acontecendo. Eu falei, não, pera um momento, isso aqui tá errado, né, mas o antes ninguém fala, o antes das invasões ninguém fala. Quem é que flexibilizou a segurança? Bato nessa tecla porque, cara, aquilo ali foi orquestrado certamente. Entenda isso, pessoal. Então não houve nenhum tipo de golpe. Como é que a gente pode falar que houve golpe se não houveram líderes, não houveram armas, não houveram Forças Armadas? As Forças Armadas, inclusive, estavam do lado do desgoverno Lula. As Forças Armadas estavam do lado do desgoverno Lula, naquele dia, praticando perfídia, que é um crime que é proibido em outros países, certo? Então, como é que a gente pode falar que enfim, que houve golpe se as Forças Armadas estavam do lado do desgoverno do PT? Não faz sentido, pessoal. As Forças Armadas já estavam sob a Regis não, né? Já estava sobre a regra do Lula. É isso, sobre a regra do Lula, certo? Então a Força Armada foi a favor do desgoverno do Lula naquele dia, certo? Então, para vocês verem, depois houve uma CPMI do 8 de janeiro, ao qual o Flávio Dino, que gravou através ali, não mostrou as câmeras do Ministério da Justiça naquele dia, não foi para a CPMI do 8 de janeiro, e também o Gonçalves Dias não foi preso, né? Ele estava lá entregando água, quer dizer, era uma narrativa pronta para prejudicar a direita, pessoal, para prejudicar a direita. Isso. Não tem outra, certo? A direita, pela esquerda, é sempre criminosa, né? Não são eles não que defendem mini delitos, não são eles não que passam pano para Comando Vermelho, PCC.
para vocês verem, né, como é que funciona a lógica interna da esquerda. O certo vira errado, o errado vira certo. Então é muito complicado a gente debater, muito complicado a gente debater. Mas enfim, pessoal, o que não me surpreende é a PGR rejeitando aqui o pedido do Bolsonaro para revisar a condenação, certo? A PGR está lado a lado com o STF, o presidente agora da PGR, o presidente da PGR agora, né, o presidente da PGR agora está do lado a lado com o STF, foi indicado pelo Lula, então a gente não se surpreende muito, não. Vamos para o segundo tema. O quê? Então, gente, por assim dizer, pessoal, vamos ver os próximos desdobramentos. Ele deve soltar novas pistas. Ele vai, de repente, deixar ali aproximar mais sobre a campanha, ou depois do início ali da campanha, para soltar essas listas, certo? Por enquanto ele não soltou, sabe por quê, pessoal? Ele já deve até ter montado, sabia? Pelo que eu conheço, o Bolsonaro já deve ter até montado essas listas, certo? Já deve ter montado essas listas, mas só que ele não soltou ainda, certo? Não soltou ainda, né? De qualquer forma, eu acredito que ele vai soltar ali depois do início da campanha, né? Próximo ali das eleições, se possível, mas não tão próximo assim. Mas, depois das eleições. Depois não, antes. Vamos lá. Ali no início da campanha deve soltar a lista de indicações para as lista de indicações, isso aí. De 2026. Mas, de qualquer forma, pessoal, a gente torce aqui pela melhora do eterno presidente, que pediu para que a justiça, né, justiça entre aspas, venha conceder essa liberdade para ele fazer os exames. Além disso, a gente torce, né, para que seja liberto o quanto antes, né? E está passando por comorbidades assim inúmeras, que ele precisa voltar à sua normalidade, ele precisa que sua liberdade seja restaurada, né? Mas esse sistema está fazendo de tudo para que não haja nenhum tipo de esperança que ele venha a ser candidato nessas eleições de 2026, o que é lamentável, né, pessoal? As instituições daqui do Brasil estão corrompidas, estão aparelhadas realmente. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer, que o Bolsonaro seja liberto o quanto antes, apesar das injustiças que ele tem enfrentado. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante, aquele like maravilhoso. Nós estamos aqui gelado no Rio de Janeiro, frio, mas estamos aqui fazendo a live. Então, inscreva no nosso canal e compartilhe. É muito importante. Seja muito bem-vindo a esse canal direito que apoia MC Bolsonaro. Flávio é dono de Trump, lê na Argentina, Bukele lá no El Salvador. Entendeu? Então vamos nessa. Se inscreva, compartilhe. Vamos para o segundo tema aqui, gente. Tá ok? Vamos lá. Segundo tema dessa live, vamos falar agora sobre o Flávio Bolsonaro e eleições 2026, né? Estamos há 3 meses da eleição, pessoal. O tempo passa rápido. Vai começar a campanha ali. Quando é que vai começar a campanha? Acho que é 3 de julho. 3 de julho, hein, pessoal? Daqui a um mês. Daqui a um mês vai começar a campanha oficial para a presidente da República, com o Flávio Bolsonaro na oposição, certo? E ele já confirmou o vice? Não confirmou ainda? Não confirmou ainda. Não confirmou, não. Qualquer informação nesse sentido a gente vai trazer, hein, pessoal? A gente vai trazer quem será o vice do Flávio, como é que será ali o destrinchar da campanha, quais cidades ele pode vir a gente vai trazer uma cobertura completa, pessoal, completa aqui dessa campanha eleitoral para as eleições de 2026, logicamente sob o viés da direita, certo? A gente fez isso na campanha de 2022, fizemos isso na campanha de 2018, vamos fazer agora em 2026, na figura ali agora do Flávio Bolsonaro, certo? Vamos trazer aqui todos os detalhes sobre isso, certo? Vamos lá. Vamos aqui para as matérias. Flávio diz que eleição de Flávio pode restaurar a democracia. Matéria que está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui com mais informações. Eduardo levará a decisão do STF a Donald Trump, certo?
eu aproveitei aqui a notícia do Eduardo para também já divulgar isso aqui, certo? Deixa eu verificar aqui mais informações. Em suas redes sociais, o deputado afirmou que não reconhece a decisão do Supremo. Leonils, vamos seguindo aqui com mais informações. Flávio lamenta episódio envolvendo o vereador do PL em Mossoró, né? Houve ali um atentado, né? Enfim, um atentado contra o vereador em Mossoró, certo? Deixa eu verificar aqui mais informações, pessoal. Pesquisa mostra Flávio com 47% no segundo turno em São Paulo, contra Lula, que tem 44%, certo? Deixa eu verificar aqui mais informações. Flávio aponta Hélio Lopes como pré-candidato ao Senado. Vamos seguindo aqui com mais informações. Pelo Rio de Janeiro, ou não é fora do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro está o Jordi provavelmente será candidato a senador. Vamos ver. Deixa eu verificar aqui mais informações, pessoal. Flávio nega irregularidade com Vorcaro e fala na união da direita. Certo? E é isso, pessoal. Passado pelos temas, vamos aos comentários. Mas antes do comentário, vamos aqui uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que está no Salmo 77, a partir do versículo 1, que diz: clamei a Deus com minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou-se para mim, os ouviu inclinou para mim e os ouvidos para ouvir o meu clamor. Salmo 77, versículo 1. Escreva-se e compartilhe. Vamos nessa. Vamos aqui falar um pouquinho do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro estava fazendo uma campanha bacana aí, dizendo, falando sobre Jair Bolsonaro, sobre teve negócio do Banco Master, mas isso já passou, tá vendo? E não teve nada que desabonasse a ele. Entendendo? Então, o que é que acontece? O Flávio, ele está fazendo uma campanha retocada, bacana, está na frente do Lula, entendeu? A Globo tem prazer de mentir, entendeu? E a Globo, sabe como é que é? A Globo é comunista, né? Ali é a quadrilha de comunistas, né? A Globo não tem nada que preste ali dentro, ali. Nada. Só na época do Dr. Roberto Marinho, só. O restante, os filhos ali são tudo... eles gostam de malotes, tá entendendo? É isso que eles gostam. Então, o que acontece, gente? Vê aí o Flávio Bolsonaro com uma campanha bacana para ganhar as eleições. Ele vai ganhar as eleições porque o povo brasileiro, até esquerdista, eu vou falar uma coisa aqui, eles estão tirando o dinheiro do PIS das pessoas, olha só como é que é o negócio, para embolsar, né? Só pode para embolsar, porque eu vejo muita gente reclamando que tinha direito a receber o PIS, e estão tirando já com essa nova lei que o Lula implantou, ele e o Haddad implantaram essa lei aí, e muita gente já estão perdendo, não estão mais conseguindo receber o PIS. É um direito do trabalhador, mas não estão conseguindo receber mais por causa dessa lei aí deles aí, porque na verdade eles querem roubar. Eles querem roubar o dinheiro do povo, do FGTS da pessoa, eles querem roubar o dinheiro da aposentadoria, como o filho do Lula recebia 300 mil, entendeu? Então, esse pessoal estão cuspindo no povo brasileiro. Estou te falando sério para você. Não estão nem aí para a população, entendeu? Campanha está aí, está na porta, campanha, coisas bacanas que podem acontecer para o nosso país, mas o povo se cansou desse petismo que não vale porcaria nenhuma. Só uma quadrilha de larápios, entendeu? Larápios. Sabe o que é larápios? Larápios, você sabe o que eu estou te falando. Não estão nem aí para a população do Brasil. Então o Flávio está visitando o Brasil, já está rodando o Brasil, entendeu? Está rodando. Agora esse dia ele vai voltar a fazer as lives, não sei qual é o dia ainda,
Tem que voltar, Flávio. Bora, Flávio. Não demora, não, cara. Não perde tempo. Faz igual o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, porque ele foi para Manaus, ele também tinha live lá de Manaus, fazendo. Ah, vai para o Maranhão? Ah, não dá tempo de chegar em São Paulo, amigo, ou no Rio de Janeiro, onde ele mora. Faz o seguinte, vai lá no. Aluga um espacinho lá e vai fazer de lá. Então, não podemos perder tempo, gente. A briga é terrível. Vem aí. Só que já eu vou falar do Trump e Lula, já eu vou falar deles. Não. Então, eu estou aqui e vou votar no Flávio, se puder. Eu vou convidar mais amigo meu, porque tem amigo meu esquerdista que virou a bola, né? Virou a bola. Depois desse pessoal perderam o PIS agora, e aí com esse Haddad, esse Ministério esse negócio da economia, só para roubar o povo, cara. Isso é só para roubar a população. O PIS é um direito do povo, do trabalhador. Você trabalhou um ano, ganha menos de dois salários, menos de dois salários por mês, você tem direito. Apesar, 5 anos ali para você ter direito àquilo ali. Agora, muita gente está reclamando que não está recebendo o PIS, e o pessoal da Caixa Econômica só está ignorante, né? Está ignorante na hora de atender esse pessoal que vão lá fazer reclamação que não estão recebendo o PIS. O pessoal só tem tão inconveniente. Se fosse o banco privado, nada disso acontecia. Mas vamos lá. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like. Para Bolsonaro, tá aí, vê aí desbancando o Lula cada vez mais. Tá vendo? Se o Lula não ganha eleição, ele só ganha de outra forma. De outra forma ele ganha. Mas do jeito, entendeu? Ele não ganha. Para Bolsonaro, 2026. Bolsonaro 2026 na figura do Flávio. Tá? Porque se inscreva, compartilhe, vamos nessa. Exatamente, pessoal. Sobre o Flávio, já tá chegando ali a campanha eleitoral. Ele viajou para o Pará, né? Recentemente. Isso, Pará, teve uma baita recepção. No Pará, isso é muito bacana, porque isso demonstra que a população ainda não está tão inerte quanto se imaginava, né? Mas, enfim, de qualquer forma, há um desânimo realmente no Brasil. Isso é um fato, né, por conta desse desgoverno, né, que cada vez mais faz de tudo, né, para prejudicar esse país aqui. O Lula não quer, de fato, acabar com o tarifaço, ele quer que continue, na verdade, ele se aproximou do Trump naquela tentativa ali, né, porque o Trump é uma ameaça para o Lula, tá entendendo? Esse que é o ponto. Né? O Lula soltou a mesma mentira de 2022, pessoal. A mesma mentira, dizendo que não sabe se será candidato. Isso, quando ele fala isso, é intencional, pessoal, para que as pessoas, de uma maneira geral, tenham pena dele. Né? E esse que é o ponto, a gente não pode ter pena de um criminoso, pessoal. É esse que é o ponto. O Lula é o maior criminoso do planeta. Repito, o Lula é o maior criminoso do planeta. Às vezes a gente fala tanto de assaltantes e tal, assim, a gente condena, claro, mas assim, o que os políticos entre aspas, né, porque eu costumo separar, né, político de corrupto, certo? O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, se não o maior, claro, né? Mas ainda tem alguns políticos que não se corromperam. Pessoal, não querendo passar pano, não, hein? Mas estou sendo justo aqui, porque tem ainda. Tá? O ponto é que a gente não concorda com tanto privilégio para político, é claro, sem exceção. Aqui eu incluo até o Bolsonaro. Certo? Eu apoio o Bolsonaro, mas não concordo com esses tantos privilégios que existem para políticos de uma maneira geral. Para mim está errado isso, está desproporcional. Né? Mas, enfim, o Flávio ele surgiu ali, né, como se fosse um nome surpresa, porque os dois nomes que estavam sendo especulados eram do Eduardo e do Tarcísio. Ninguém esperava que viria aqui um nome, de repente, vai vir aqui um nome, assim, um terceiro nome, uma terceira via, vamos dizer assim, uma terceira via. Por quê? Eu acredito que essa situação entre Eduardo e Tarcísio, até provocando uma briga ali, talvez tenha sido até uma
uma estratégia. Vocês não acham, não? Eu acredito que foi uma estratégia entre os dois ali para, eu vou ser candidato. O Eduardo até falava assim, eu vou ser candidato. Mesmo estando nos Estados Unidos, se imaginava que ele fosse candidato mesmo. Tanto é que o Eduardo agora está passando por consequência de ter dito aquilo, entendendo? Porque o Eduardo seria uma ameaça para esse sistema atual. Né? Não só o Eduardo em si, né? Mas, enfim, o Eduardo ele puxou para si, eu vou ser candidato. Então foi uma estratégia. Agora a gente vê, foi uma estratégia do Eduardo ter dito isso. Sabe por quê? Porque ele queria proteger, vamos dizer assim, proteger o Flávio de falácias, de qualquer tipo de coisa, tá? Qualquer tipo de consequência naquele período ali, para que o nome do Flávio não passasse por... Enfim, vocês entenderam, tá? Vocês entenderam, foi uma estratégia do Eduardo, para, por assim dizer, o Flávio não passar por consequências maiores, né? Para que ele não pudesse vir a ser impedido de ser candidato, né? Isso. Esse que é o ponto, porque fazendo essa estratégia, o Flávio ele ficou solto aqui, né, e de repente ele passou na frente, certo? É assim que funcionou, certo? Ok, então, pessoal, é o seguinte, a gente tem que votar no Flávio, não tem outro, tá? Poderia ter tido ali nomes melhores do que o Flávio. Claro, concordo com isso, certo? Concordo veementemente com isso. Tem nomes melhores, muito melhor do que o Flávio. Mas assim, se não tem tu, vai tu mesmo, certo? Se não tem tu, vai tu mesmo, certo? Não existe perfeição no governo Bolsonaro, certo? Mas o Flávio é um nome ligado ao Jair, quer queira ou não, certo? E isso é um ponto positivo para ele, que ele poderia utilizar. Ele pode utilizar isso na campanha dele, como ponto positivo. Vou falar aqui dos feitos positivos do governo Bolsonaro, ele pode fazer isso, né? Por que não? Esse é um ponto positivo para ele, pode explorar a imagem do Jair, né, logicamente positivamente, falar dos feitos ali do governo e puxar para ele, eu posso chegar nesse nível aqui, né? Vocês viram como é que foi o governo Bolsonaro? Eu posso fazer o mesmo. Tá? Inclusive, se imagina que o Flávio venha, né, se eleito, né, venha a indicar o Bolsonaro para ministro da Casa Civil. Agora, imagina o Bolsonaro participando ali do governo diretamente. E vai participar. Certo? Imagina isso. É uma indicação, né? Não é uma coisa que... e o Eduardo pode ser... Eu não acredito em pesquisa, pessoal. Mas, segundo elas, estão dizendo que o Lula ganha de lavada. Não. Eu não acredito em pesquisa. Certo? Eu acredito no povo brasileiro. Mas eu acredito veementemente que esse sistema atual daqui do Brasil, eleitoral, é uma vergonha. Tá? Uma vergonha. Fechou? Então a gente não pode confiar jamais em pesquisas, mas com certeza desconfiar do nosso pleito, sem dúvida nenhuma, pessoal, porque não tem transparência. Não tem transparência nenhuma. Não tem transparência. Era isso que eu tinha para dizer. Certo, pessoal? Vamos votar no Flávio, não vamos votar nulo, branco, não vamos deixar de votar. Não é o candidato perfeito, não é o candidato ideal, mas de qualquer forma a gente tem que fazer a nossa parte. Agora e vamos votar nele para tirar essa corja que está enchendo o saco do Brasil. É só taxa. Tiraram o dinheiro do PIS do pessoal aí. Estão sumindo com o dinheiro do PIS, gente, acorda, hein? Sumindo com o dinheiro do PIS do povo aí, se liga. Tem muita gente reclamando que vai no banco, chega lá e diz que não tem direito, a pessoa vem recebendo há muito tempo. Estou só dando uma alerta aqui. Mas vamos lá. Exatamente. Então é isso. Vamos ao último tema dessa live, então? Vamos lá. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like. Agora, 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Repita, 20 horas e 30 minutos no horário. Hoje, gente, é dia 17. Quem é que fala repita, pessoal? Aonde que a gente eu acho que ela na Jovem Pan. Na Jovem Pan, né? Mas hoje em dia a gente não vê Jovem Pan, porque a Jovem Pan, ela tá muito... Virou esquerdista. Ela tá muito progressista, né? Não, esquerdista. É progressista. Progressista é esquerdista. Né? Mesma coisa.
Então, é isso. A gente não... Eu até assisti aqui um corte aqui do Espigo nos Is falando sobre a situação aqui envolvendo Trump e Lula, que é o assunto de agora, hein, pessoal. É o assunto de agora. Vamos falar sobre isso aqui. Nesse exato momento, vamos falar sobre Trump e Lula, né? E também falar sobre outras coisas relacionadas ao presidente americano, né? Vamos lá. Vamos lá. Trump cita Bolsonaro Júnior e diz que Brasil está perigoso politicamente. Olha aqui, pessoal, o que o Trump está falando sobre o Brasil, hein? Ele está falando que o Brasil está perigoso politicamente, certo? Palavras do presidente americano, hein, pessoal? Não é palavra, não é porta-voz, não é terceiro, não. É o próprio Trump dizendo isso. Que o Brasil está mal politicamente. Tá entendendo? Então, aqui uma informação muito importante que está no jornal de hoje. O Trump, pela primeira vez em muito tempo, falando sobre a situação do Brasil, hein, pessoal? O Trump não é qualquer pessoa, né? Ele está acabando com ditadores pelo mundo nesse momento, né? E olha só o que ele fala sobre o Brasil, hein, pessoal? Muito importante essa declaração aqui do presidente americano, hein? Vamos lá. G7, Lula e Trump interagiram por 2 minutos e não citaram tarifas, mas há um momento, pessoal, nesse evento, onde o Trump ignorou o Lula completamente, e foi esse momento que eu acabei vendo, né, vendo por imagem ali, o Trump ignorou totalmente a existência do Lula, certo? Do G7. Eduardo afirma que Moraes não tem coragem de enfrentar Trump, isso é uma verdade, certo? Play News. Trump diz que texto do acordo com o Irã não é definitivo. Play News. Certo? Ok. Vamos lá. Eu sou o chefe, brinca Trump no último dia da cúpula do G7. Play News. Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro levará decisão do STF a Donald Trump. News. Vamos ver aqui mais informações, pessoal. Trump afirma que Irã concordou em nunca ter arma nuclear. Isso aqui é um avanço, hein, pessoal? Isso aqui é um avanço importante, certo? Mas as tratativas terminaram já praticamente, já terminaram, né? Agora o Trump vai poder focar em outras coisas, né? Porque ele estava focando, tipo, 95% nessa guerra do Irã, depois os outros assuntos, né? E agora participou do G7, né? Ou ele tá reequilibrando novamente, porque ele só estava falando de Irã, entendeu? Trump e Lula não interagem durante, acabei de falar aqui, durante foto de família do G7, ou seja, foto oficial. Vamos lá. Trump pede que Netanyahu seja mais responsável sobre o Líbano. Play News. Trump pede que Netanyahu seja... Aqui já foi, né? Copa do Mundo. Irã reclama após recusa de noite extra nos Estados Unidos, hein, pessoal? Ou seja, para vocês verem o quanto que os Estados Unidos está levando essa guerra com o Irã a sério, né? Uma notícia até envolvendo Copa do Mundo aqui, ó. Irã reclama após recusa de noite extra nos Estados Unidos, certo? Vamos verificar aqui mais informações, pessoal. Agora na Revista Oeste, né? Até porque vai ficar muito saturado aqui, né? São notícias mais antigas, né? Vamos lá. Lula diz a Trump para não se meter nas eleições do Brasil. Ele não falou por Trump, ele deu uma entrevista. Presta atenção no que eu falei lá no passado, pessoal. Trump e Lula, tá aumentando. O Lula falou, o Trump falou que o Brasil tá mal politicamente, agora o Lula tá dizendo o seguinte, que o Trump não tem que se meter nas eleições do Brasil. Tá? Olha só a briga, hein?
Ó, a briga aumentando cada vez mais. Eleição, o que eu falei lá no passado? Que ia ocorrer Trump e Lula brigando nesse ano, hein? Começou. Já tá acontecendo. Tá acontecendo. Eu previ lá no passado uma coisa que está acontecendo agora, certo? Vamos lá. Deixa eu verificar aqui mais informações. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem várias notícias aqui envolvendo pesquisa, Flávio e Lula, né? Inclusive, pessoal, vou trazer aqui, ó, Futurapex, né? Diz que Flávio está com 34,1% contra Lula, que tem 41%. Né? Essas que eu estou dizendo que o Lula vai ganhar de lavada, né? Revista Oeste. Certo, pessoal? Passado pelas matérias, vamos aos comentários finais. Gente, quem acredita nessa, né? Quem acredita que o Lula vai ganhar a eleição, acredita em Papai Noel. Porque o Lula não ganha a eleição de jeito nenhum. Vou te falar por quê. O Trump, ele ignorou o Lula. O Lula passou vergonha internacional no meio de muita gente no G7. E ele não tem direito de estar ali, não. Ele foi convidado. Mas ele se interessou 2 dias antes de começar o G7. Ele estava lá esperando o Trump. O Trump ignorou, fechou a cara. Tu vê o vídeo, cara. Tu vê o vídeo. O Lula tem que se enterrar. Tem que ser enterrado. Passou vergonha ao vivo na frente de todo mundo. Ao vivo, moleque. Entendeu? E depois ele falar que não é ele falou lá no evento que não é de esquerda, ele é de direita. E o Lula pensa que os outros é besta, rapaz. Aí a revista Arte fez um apanhado das vezes que ele falou que era comunista, botou Flávio Dino lá, botei um comunista lá na Suprema. Quer dizer, esse cara, ele não larga o osso. Tá morrendo, mas não larga o osso. Entendeu? O Trump, hoje, o Trump essa semana, ele fez um evento lá na Casa Branca, botou o UFC lá. Então o Lula, ele tomou um UFC hoje e foi nocauteado. O Trump nocauteou o Lula hoje ao vivo, tá? Lá no G7. Na foto oficial, o Trump ficou bem longe dele. Aí vai desse comunista para lá, rapaz. Não queria encostar o pé. Não, mas esse cara, vai para lá. Botou o Lula lá pro canto dele. Aí depois o Lula foi fazer uma coletiva, ficou falando mal do Trump, tá vendo? Agora, a diplomacia do nosso país tá uma porcaria. Tem um tal de Mauro Vieira, que o Lula chamou até a atenção dele. Quer dizer, são pessoas inapropriadas para estar numa cadeira de presidente. Eu acho que o presidente ele tem que ter curso, tem que estudar sobre o Brasil. O Lula nem falar português ele sabe. Fala um cálculo em inglês. O cara que fala a tradução para ele deve passar um perrengue lá. Não é fácil, não. Então, o Trump, esse cara já falava há algum tempo que o Trump iria brigar, ficar mal. Agora ele não quer mais conversa, não. Falou que o Brasil é um lugar perigoso. Olha só aonde nós chegamos. O Trump, na entrevista hoje, falando que ele, Marco Rubio e mais o chefe da guerra lá, falou que o Brasil não é um país confiável sobre as eleições. E outro detalhe, é um país perigoso. Cara, isso está vindo na maior autoridade política do mundo. No cara, na pessoa mais importante no mundo hoje é o Donald Trump. Não adianta dizer, não é o Donald Trump. Sabe por quê? Agora, sobre o acordo que ele fez lá com o Irã, essas coisas todas, nós vamos falar daqui no nosso país, entendeu? Vamos falar daqui. Ele passou maior vergonha internacional, entendeu? Maior vergonha internacional. Eu estava vendo, pela primeira vez, o G1 falou lá sobre isso aí, que o Trump ignorou o Lula, entendeu? Porque ele queria que o Trump fizesse uma fotinha ali com ele, para jogar na campanha, aquele negócio. Se lascou mesmo, feio, entendeu? Porque o Trump, sabe o que o Trump fez? Largou o Lula de mão, entendeu? Largou o Lula de mão. Não quis saber conversa fiada com o Lula, entendeu? Lula, você tem que ir para cadeia, cara. Cadeia, entendeu? O cara tá velhinho, falando, ele tá pior do que o Biden. Aí o pessoal fala que o Lula é o Biden brasileiro, mas o Lula tá pior do que o Biden. Eu tava fazendo uma foto, ele tava gesticulando lá, querendo ficar na frente para
Para chamar a atenção de quê, rapaz? O Lula, o Trump não quer papo contigo. Entendeu? Ele falou que vocês prenderam o Bolsonaro Júnior. Não é, ali ele errou, porque, na verdade, ele fez confusão entre o Flávio e o Eduardo. E o Flávio já falou, e o Eduardo já falou, vou levar essa decisão para o Trump. Ele vai ficar sabendo o que aconteceu no Brasil. Entendeu? O Trump, quando ele viu que era o Lula que estava lá, ele fechou a cara, passando, não quis conversa. De pouca sorriso. Nunca vi o Trump assim. Pouquíssimo sorriso no G7. Tá? Poucas entrevistas. Foi trabalhar entrevista, acho que quando ele já tinha voltado lá junto com o Marco Rubio, o cara da guerra lá. Entendeu? Dizendo que o Brasil é um país perigoso. Politicamente. Né? Politicamente. Não só politicamente, mas também na rua tu não pode sair, pô. Sai com o celular, o nego tá te roubando. Então, não é só politicamente. É uma quadrilha que se formou lá em Brasília, e os Estados Unidos tá, ó, vai fora. Mas tu já falava uma época atrás que eles iam brigar. Tá aí, ó. Tá aí. E agora o Lula tem que ele foi massacrado na frente do povo, entendeu? Ele tomou um UFC do Trump, que o Trump nem olhou para a cara dele. E conheço você, não, rapaz, vai te catar, vai. Ele queria uma fotinho, porque o Flávio Bolsonaro pediu lá que as taxas não entrem enquanto ele não for presidente. A partir depois, porque ele tem uma negociação mais fácil sobre essas taxas. Entendeu? Gente, outra coisa que pode voltar, tá, gente? Com essa decisão do STF hoje, Lê Magnífico pode voltar. Vamos aguardar, nós temos uma semana, temos aqui, hoje ainda é quarta-feira, ainda temos aí 2 ou 3 dias até sábado para resolver essa situação do Magnífico. Magnífico, de repente, não vem só para o Moraes. Deve vir para mais alguém, porque agora ele tem o pão e o queijo na mão, o Trump, entendeu? O Trump já sabe que o Lula ficou falando besteira sobre ele. Já sabe, entendeu? Já sabe. Então, ele vai terminar, o fim do Lula vai ser a mesma coisa do Maduro. A mesma coisa do Maduro. Sabe Deus o que o Maduro está falando na prisão? Ele deve, moleque, ele deve estar sonhando quando dá. Está magrinho, está desfigurado. Entendendo? Ele era gordo, né, pupudo, cheio de dinheiro, comendo do bom e do melhor. Entendendo? O povo passando mal de fome, a mesma coisa que o Lula está fazendo aqui com a população. E o povo, meu amigo, o Brasil não está diferente da Venezuela, não, velho. A gente pode ir no mercado comprar um negócio, mas tem gente que não pode, cara. Tem gente que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, então falta dinheiro na mesa do povo brasileiro. Salário mínimo está aí. Outra coisa, teve informação aí, que tem algumas pessoas que não recebiam PIA, não estão recebendo PIA mais não, tá? Eles estão roubando o PIA da população. Isso aí, aguarda que provavelmente o nego vai denunciar isso aí, tá? Só dando um toque aqui, teve algumas pessoas com isso que eles falaram, pô, cara, fui lá no banco, a mulher ainda foi ignorante comigo ainda. Eu vou cobrar meu negócio do meu PIS para me receber, falou que eu não tinha mais direito, não sei o quê. Estão roubando o PIS do povo. Inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Vamos aqui uma palavra que está no Salmo, é o 74, vamos lá. Oh Deus, que diz assim, oh Deus, por que nos rejeitas? Rejeitas-te para sempre, porque se esconde a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Inscreva-se, compartilhe, gente. Não deixe, olha, é importante você ler a Bíblia Sagrada, é importante você estar atento a tudo isso aqui renova a cada minuto. Inscreva, compartilhe e vamos nessa. Exatamente, pessoal. Agora comentando about Trump, né? Cara, ele tá indignado com o Lula. Tá querendo aplicar novas sanções para o Brasil. Agora ele solta essa declaração dizendo que o Brasil tá perigoso politicamente. É um fato,
é um fato. O Brasil está em derrocada com esse desgoverno atual. Eu já falei aqui, né, tem pesquisas que dizem que vai faltar dinheiro em 2027. Né? Imagina, né, eu não me surpreendo, né, se ocorrer, por exemplo, uma crise no petróleo no Brasil. Né? A Petrobras está tendo inúmeros prejuízos juntamente com outras estatais. Quer dizer, eu não acredito, eu acredito que possa ter falta de petróleo, possa ter falta de dinheiro no Brasil, ainda mais com esse desgoverno atual. Propriamente, esse desgoverno atual já está imprimindo dinheiro, o real está se desvalorizando cada vez mais, né? O poder de compra que a gente tem é quase nenhum. Tem gente que está parcelando até compra hoje em dia. Esse que é o ponto, pessoal. Né? É só perguntar se as pessoas estão vivendo bem realmente, né? Esse que é o ponto, pessoal. Cada dia que passa, a situação fica mais tenebrosa no Brasil e, enfim, né? É preciso ter planos para longo prazo, porque a situação tende a ficar mais tenebrosa, ainda mais com esse governo atual. Né? As pessoas estão dizendo que o Lula está na frente, ganha de lavada, né? Enfim, eu não acredito em pesquisas. Eu não acredito em pesquisas controladas pelo TSE, né? Para começo de conversa, né? Mas enfim, deveria haver uma investigação séria sobre esse instituto de pesquisa daqui do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas enfim, pessoal, fato que o Trump está indignado com o Lula. Não quis conversa. Enfim, eu já falei lá no passado que poderia haver uma briga. Eu confirmei, na verdade, no passado, que poderia haver uma briga entre Trump e Lula. Né? Primeira declaração do Trump sobre a situação do Brasil em muito tempo, hein, pessoal. Por isso que eu falei. Coletiva para falar do Brasil. Por isso que eu falei. Isso aqui é uma declaração muito importante, porque não está vindo de uma pessoa, de interlocutores, conselheiros, não. É o próprio Trump dizendo isso, depois de muito tempo, depois de 2 reuniões com o Lula, hein? Eu falei que ele errou em ter se reunido com o Lula pelas 2 vezes. Agora é a primeira declaração, ele faz uma declaração forte relacionando a situação do Brasil, né? E se imaginava, né, que Trump e Lula estavam amigos, muito amigos. Mas, pessoal, está acontecendo nesse período todo. Estava ocorrendo uma guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos. Uma guerra comercial essa que jamais aconteceria no governo Bolsonaro. Certo? O Lula não está interessado em acabar com o tarifaço, não. Diferentemente do que se imagina, né? Por conta. O Lula está querendo acabar com o tarifaço, está indo para os Estados Unidos para acabar com o tarifaço. Não. O que na verdade acontece, pessoal, é que o Lula vê no Trump uma ameaça para o regime que quer implantar aqui no Brasil, que é uma ditadura. Entenda isso, pessoal, entenda isso. O Lula fala o tempo todo em regular redes sociais, o Lula fala o tempo todo em querer taxar os milhões. O Brasil já não é um país rico, já falei isso. O Brasil já não é um país rico, ele quer taxar ainda. Quer taxar ainda os milionários? Você vê. Mas o preconceito do Lula não é só quem é mais rico, não. Né? O tal pai dos necessitados. O pai do necessitado disse recentemente o seguinte, que o brasileiro não tem que estudar, os mais necessitados não tem que estudar, não, né? Para vocês verem a negligência desse sujeito para com o Brasil. Quer dizer, não pode estudar. Segundo o Lula, não pode estudar. Não pode estudar, tem que trabalhar. O Lula, para Lula, tem que trabalhar. Na verdade, pessoal, vou falar para você o seguinte, tá? O Lula, ele vê os trabalhadores como somente ovelhas operárias. Essa que é a verdade. O Lula vê os trabalhadores como se fossem escravos. O Lula é contra o empresário. O Lula é contra o mais rico. O Lula é contra os necessitados. O Lula é contra o Brasil, na verdade. Entendeu? Por que é contra o empresário? A esquerda, em sua raiz, sempre foi contra.
sempre contra quem empreende, quem produz, sempre foi. Olha só o quanto que o Lula tem se opondo, né? Tem se opondo, né, ao agronegócio. Cara, o agronegócio carrega esse país nas costas. Sem o agronegócio, o Brasil já era, pessoal. Acaba. Né? Como é que a gente vai se alimentar sem o agronegócio? Tá entendendo? É a força motora do Brasil. Sem o agronegócio, o Brasil não é nada. Entenda isso, pessoal. O Brasil, a única referência que o Brasil hoje tem é do agronegócio. Né? É lógico, tem a riqueza ali da Amazônia, né? Ao qual há cobiça de outros países, tem que falar uma verdade. Há uma cobiça de outros países sobre a riqueza da Amazônia, principalmente ali da França. Por isso que o Macron quer todo momento ali relativizar a soberania do Brasil sobre a Amazônia, porque ele está de olho na riqueza ali, entendeu? A riqueza que o Brasil tem na Amazônia. Né? E a esquerda sempre vem com aquele discurso, não, a Amazônia não é do Brasil, não, a Amazônia é do mundo, a Amazônia é da França, para vocês verem, né? O governo Bolsonaro não tinha isso. Ó, a Amazônia é nossa e acabou. Não tem que ter cobiça de outros países, não. Os outros países, ó, tem que respeitar que é a nossa soberania. Né? Mas agora, com esse de governo Lula, está havendo uma relativização da soberania do Brasil sobre a Amazônia. Certo? E toda aquela narrativa que estava pegando fogo na Amazônia na época do Bolsonaro acabou agora com o Lula, né? Então era tudo uma narrativa, era tudo uma farsa, né? O Bolsonaro tá pegando fogo na Amazônia. O tempo todo falavam isso, não era isso, pessoal? Não era isso? O tempo todo falava que tá pegando fogo na Amazônia. Tá pegando fogo, bicho. Será que tá pegando fogo agora? A narrativa, ó, os militantes se calaram. Não, porque o Lula tá lá, né? Isso aí, o Lula tá em Brasília. Cadê a Marina Silva? Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê a Greda? Pois é, né? Caramba, sumiram, pois cara. É, né? Ninguém fala nada, porque agora o Lula tá lá, né? O Lula tá lá em Brasília, né? Porque se fosse o Bolsonaro, tá todo mundo fazendo um chilique. Né? O Bolsonaro, a Amazônia tava pegando fogo, né? Mas agora com o Lula, ó, tá todo mundo calado, né? Por que será, né mesmo? Porque esse desgoverno atual convém para eles, né? Convém para a narrativa. Né? Fechou? Para a narrativa esquerdista. Resumidamente é isso, pessoal. O Trump está indignado, tá indignado com o Lula. Ele teve, pela primeira vez, ele teve uma postura correta, no meu entender. É assim que tem que tratar mesmo. E estão falando, né? Essa narrativa da direita. Não é uma coisa que aconteceu? E o Trump realmente ignorou o Lula? Não é uma coisa que aconteceu? Não aconteceu. Entendeu? É isso. Então tá. Então vamos logo diretamente para o bate-pronto aí, para a gente verificar logo as últimas notícias. Vamos lá. O Trump já acabou com essa guerra do Irã, graças a Deus. Agora ele está podendo falar mais sobre outros países, está querendo acabar lá com a ditadura lá de Cuba. Vamos ver o que vai acontecer, quais são os próximos desdobramentos, porque o Trump está tendo um protagonismo e está pondo os Estados Unidos no seu devido lugar, que é um lugar de protagonista perante ao mundo. Certo? E é isso, pessoal. Vamos lá, gente. Vamos para o bate-pronto aqui. Bacana, isso é muito louvável. Vamos para as últimas notícias aí. É isso, o lugar de Lula é na cadeia, certo? Vamos lá, vamos para o bate-pronto aqui, que consiste na matéria mais destacada do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Né? Vamos lá? Lembrando que a gente está aqui nesse trabalho desde 2017. Isso. Desde 2017. Portanto, por princípios, independentemente de adversidades que estão acontecendo no Brasil, muitas injustiças, muitas desonestidades, mas a gente está aqui firme e forte, não retrocedemos, certo? Vamos lá. Aqui, uma informação que acabou de sair aqui, Cássio Nunes derruba norma de Moraes imposta em 2022 no TSE. Matéria que está no jornal Pleno News. Começou. Vamos seguindo aqui, Lula para Trump. Lula para Trump. Não se... Aqui já foi, né? Já foi. Aqui já foi, né? Deixa eu ver aqui. Tratando... o Carlos Alberto Parreira é internado no Rio de Janeiro, né? Por conta de um tratamento de câncer. Né? Morador
Morador impede tentativa de sequestro de criança em São Paulo, hein, pessoal? Parabéns para esse cara, ó, uma atitude muito louvável, hein? Parabéns para esse cara aqui, tem que entregar aqui um troféu, uma medalha para esse cara aqui, hein? Certeza. Vamos verificar aqui mais informações, ó. André Mendonça diz que que não é cego. O André Mendonça ele não tem tido uma atitude correta, né? Mas ouviu que ele foi para cima do Gilmar Mendes? Porque tu não tá assistindo, tá? Na questão do Forcar, ele tá certo. Tá certo. Tá certo. Falou que no Coelho não vai ter negócio de meia boca, não. Ele tá deixando muito a desejar, ainda mais nessa situação envolvendo a prisão do Bolsonaro, né? Vamos lá. Vamos verificar aqui mais informações. Tem que ter coragem, pessoal. Tem que ter coragem para enfrentar esse Moraes, sem vergonha, rapaz. Vai lá. Ele tem autonomia, ele tem poder para isso, mas só que não faz nada, entendeu? Lula cita Pix e defende regulação das plataformas. Lembrando, o Pix foi feito no governo Bolsonaro. Para restabelecer a verdade aqui, foi feito no governo Bolsonaro. Lógico, o Pix é do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas foi feito no governo Bolsonaro. Agora ele está se dizendo autor do Pix. Né? O Lula se dizendo autor do Pix. O Lula não tem nenhuma contribuição pela criação do Pix. Quem fez o Pix foi o Bolsonaro. Falou? Agora ele está dizendo que é o dono do Pix. E defende regulação das plataformas. Novamente, o Lula defendendo censura, pessoal. E muito se fala, né? O desgoverno atual tem falado sobre a Red Pill aqui no Brasil. Eles vão utilizar esse pretexto para censurar as plataformas, hein, pessoal? Eles podem utilizar esse pretexto, hein? E nessa tentativa de censurar a Red Pill, eles vão querer censurar toda a população, todas as plataformas, hein? Entenda isso, é censura que eles querem, hein? Censura da Red Pill, censura de plataforma da direita. Isso. Vamos terminar a live? Todos aqueles que se contrapõem ao desgoverno atual, eles vão querer censurar. Isso. Vamos aguardar. Que esse desgoverno quer ditadura, hein? Vamos lá, gente. Finalizou? Vamos Pleno News, deixa eu verificar aqui mais informações. Nunes Marques relatará ação de Flávio Bolsonaro contra Lula. Tá? Pleno News, deixa eu verificar aqui mais informações. Verificar aqui mais informações, ó. Banco Central reduz taxa Selic. Aqui não compensa no país. Não. Isso é lixo. Não. Banco Central agora está sob gestão ali do Larápio, né? Mas, enfim, pessoal. Enfim, a gente não pode esperar coisa muito boa assim no que tange ao desgoverno, não, hein? Se isso aconteceu aqui é porque tem algo de estranho, né? Oposição que impeachment de Moraes. Pediram, teve mais um pedido de novo, tá? Mais um novo pedido de impeachment de Moraes, muito importante. Eu queria que o Moraes, na verdade, fosse preso, certo? E vai ser. Aqui tem coragem. Vai ser. Aqui tem coragem. Vai ser. O lugar do Moraes é na cadeia. Vai ser preso. Tá? É que eu tô pondo a minha cara, ó. A minha cara. Aqui tem coragem. Aqui tem, ó. Aqui tem culhão pra falar. Ele vai pra lista negra. Ele vai pra lista negra da Interpol. Moraes tem que ir pra cadeia. Vamos lá pra gente finalizar. Vorcaro pagou 400 mil por mês a agente da PF. É só uma informação aqui, pessoal. Tá vendo? Para vocês verem. Por isso que essa PF tá assim, ficou assim. A situação do Brasil, né, pessoal? A situação do Brasil. Tá pagando para a Polícia Federal. As instituições, elas estão aparelhadas. Né? Revisto Oeste, certo? E é isso, pessoal. Deixa eu verificar aqui mais informações. Tem mais alguma outra informação aqui? Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Ficar mais informações? Em áudio vazado no G7, Lula dispara. Não suporta o governo americano. Falou que não suporta o rapaz. Porque o Trump não quer nem saber. Aqui, ó. Não suporta o comportamento. Ele falou que não suporta o comportamento do governo americano. Na verdade, o Lula ele vê nos Estados Unidos uma ameaça. Essa que é a verdade. Vamos jogar real aqui. Gente, beleza? Vamos terminar essa live por aqui. Desejando a todos uma quarta-feira, uma noite abençoada em nome de Jesus. Que Jesus abençoe, nos proteja e nos guarde.
É muito importante você ler a Bíblia, porque ali nossa vida passa ali dentro. Tá, gente? Voltamos na sexta-feira. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado às pessoas que nos acompanharam aí. Pix, a descrição, se quiser ajudar. Vai estar ajudando Pix foi feito pelo Bolsonaro, hein? Pelo Bolsonaro. E outra coisa, Lula na cadeia já. Se inscreva, compartilhe. Voltamos na sexta-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Bolsonaro 2026, na figura do Flávio Bolsonaro. Até segunda. Até 6 aí. Grande abraço. Boa noite a todos. Fique com Deus. Até lá.